Vamos abrir nossa Bíblia lá em Evangelho que Mateus escreve, e depois também de João, mas primeiro Mateus capítulo 5, versículo 6. Isso. Graças a Deus. Amados, antes de entrar na palavra do Senhor aqui, propriamente, deixa eu fazer um alerta aqui enquanto pastor dos irmãos, e isso aqui às vezes é um negócio que para muita gente é simples. Isso dificilmente vai acontecer comigo, né? Mas hoje aconteceu com uma pessoa de perto, né? Minha própria mãe. E assim, em termos de estudo, não é uma pessoa simples, né? A mãe tem 2 faculdades, tem 2 pós-graduação, especialização, enfim, uma pessoa estudada. Mas aquela negociada de ficar pedindo Pix no WhatsApp, hoje ela caiu num golpe desse, né? Foi quase 6 mil reais. E já era, né, irmão? Tem como. Já foi 6 mil reais. Mas, irmão, não passa Pix sem ligar para a pessoa que está te pedindo Pix, né? Por mais seja filho seu, por mais seja mãe, por mais seja alguém de perto, né? Ligue para a pessoa, fique atento a isso. Não passe senha, não passe código de nada para ninguém pelo WhatsApp. Não faça isso, né? A tecnologia veio facilitando muitas coisas, mas facilitou também para o outro lado, né? Facilitou para o lado da maldade. E quem às vezes age com simplicidade nesse assunto, muitas vezes é pego por essas pessoas que usam desses artifícios para fazer maldade, né? E consequentemente ganhar em cima de outras pessoas à custa da desgraça dos outros, né? Então tome cuidado, né? Tome cuidado com a tecnologia, que traz muito benefício, mas também requer uma atenção maior da nossa parte. Repito, não pense que você, não, eu sou o cara, né? E nem pense, né? Não tenha um conceito acima do elevado, como o apóstolo próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, né? Não tenha sobre si um conceito elevado. Então, mas que a gente possa se atentar a essa situação. Deus abençoe a Ávila, está aí, né? A Ávila desde o mês de... Foi novembro, né? Ávila. Outubro? Nossa. Desde que a Ávila começou o tratamento lá e foi diagnosticada com câncer, começou a quimioterapia, a rádio, ela teve que se ausentar aqui da igreja. Hoje é o primeiro culto que ela volta aqui, né? E glória a Jesus pela sua vida, viu, Ávila? A gente esteve orando por você. E eu sei que tudo que você tem passado é para testemunho e fortalecimento da sua própria fé, e de outras pessoas também. Irmãos, Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus 5, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você pode repetir esse versículo comigo? Deixa no versículo 6. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Serão satisfeitos, fartos, saciados, né? Fala sobre saciedade. Agora João, capítulo 6, versículo de número 35. João 6, verso 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, nós oramos nesse momento pela sua graça. Nós oramos pela sua misericórdia sobre nós. Eu sei que o Senhor já tem falado conosco aqui essa noite. O Senhor, em um nível, eu tenho certeza que em cada coração já tocou e fez com que a sua presença fosse sentida por esse coração. Mas a palavra do Senhor, que é o nosso principal combustível, que é a nossa principal fonte, ó Deus, de movimento aqui nessa terra, vai ser propagada ao nosso coração nesse momento. Que o Senhor possa usar de ocasião nesse instante e tirar todos os obstáculos que possam, ó Deus, nos impedir de ouvir a sua voz, mas que a sua graça e a sua misericórdia nos faça entender aquilo que o Senhor já reservou para nós no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós começamos lendo aqui o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 6 e 7 vai falar sobre isso. É um episódio conhecido. Jesus, ele havia estado à beira do mar da Galileia, lá no norte de Israel,
próximo ali onde fica a cidade hoje, chamada Tibérias, né? Ou Tiberíades. E quando Jesus está naquele lago, ele procura um local que tivesse maior facilidade para que aquela multidão que já estava acompanhando ele, mais de 5.000 pessoas no total, pudesse ouvir, uma vez que naquela época não tinha os aparelhos sonoros que nós temos. Aí o que Jesus faz? Jesus sobe lá no monte, que hoje inclusive é conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Jesus esteve naquele local e é muito interessante quando você está lá. Hoje, né, por causa, enfim, não só pelo fator tempo, chuvas e fatores climáticos que foram acontecendo, mas até mesmo pela construção de civilização em cima de civilização, você vai deformando, né, a geografia do local. Mas ainda hoje, mesmo com toda essa deformidade, por essas razões que eu já citei, quando você está lá, a irmã Ivani está saindo com as crianças aí, você que é pai, mãe, se você quiser despedir o seu filho nesse momento, fique à vontade, para isso que tem um momento exclusivo e direto para eles, né? Porque se não faz sentido para eles ficarem aqui, que eles não vão entender nada. Deus abençoe o nosso departamento infantil. Quando você ainda vai lá no cume, lá em cima do Monte das Bem-aventuranças, que não é tão alto, mas por causa da sua forma, fica parecendo uma ópera, né? Você consegue falar lá de cima e quem está embaixo consegue ouvir você falando baixo, perfeitamente. É um aparelho sonoro natural. E há exatos 8 dias atrás eu estava lá nesse local. E quando eu estava lá, Deus me deu essa mensagem aqui. Deus colocou essa mensagem no meu coração. E eu queria essa noite pensar com os irmãos sobre o que Jesus vai falar, em específico nesse versículo que nós lemos de Mateus capítulo 5, verso 6. Perdoe. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. A minha versão diz isso, né? Eles serão saciados, serão satisfeitos. E eu tenho certeza que todos nós, por maior que seja a nossa comunhão, por maior que seja a nossa intimidade, nós temos uma necessidade espiritual. E essa necessidade ela vai sendo suprida à medida que nós vamos caminhando com Jesus. Quando nós vamos andando com o Senhor, na nossa oração, na nossa leitura, na nossa vida com Deus individual. Ninguém pode viver essa vida por você. Essa semana eu aconselhava uma pessoa e dizia justamente isso: olha, a vida ela é feita por escolhas e eu queria poder escolher por você para ter mais vida com Deus. Mas não tem como, isso é individual. E essa saciez vai vindo à medida que nós vamos conhecendo a Jesus até o fim da vida. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3 mesmo, ele vai dizer que ele busca conhecer a Jesus, porque quanto mais eu conheço a Jesus, essa necessidade não é que ela vai sendo amenizada. Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mas o meu espírito passa a estar saciado em Deus. É claro que quando a gente fala sobre fome, a gente volta a falar sobre instintos que cada um de nós temos. Eu não sei, talvez algumas pessoas aqui já tiveram algumas refeições, outras tiveram menos refeições, mas eu pelo menos tive 3 refeições no dia de hoje. E é interessante que isso é um instinto primário que nós temos. A criança, quando nasce lá desde o útero da sua mãe, ela chora porque está com fome. Na verdade são duas razões para uma criança chorar, né? Ou porque ela está com fome ou porque ela está suja. Senão ela não chora por outro motivo. É uma das duas coisas que está acontecendo. E a gente vem com esse instinto. E tem algumas pessoas... Cadê a pastora Nayara? Não está aqui, né? Está aqui? Não, está lá embaixo com as crianças, né? A pastora Nayara, você quer ver ela estressada, ela com fome, irmão do céu. Vira um leão automaticamente mesmo, quando ela está com fome. Ou com sono, eu falo assim, amor, até hoje você só mudou o tamanho, não mudou tanto assim, né? Mas é igual um bebezinho quando está com fome e com sono. E a gente carrega esse instinto natural de fome, né? E tem algumas pessoas, mais do que os outros, que às vezes não consegue passar 2 horas sem comer, que já quer comer alguma coisa, né? E vai lá e belisca alguma coisa. Tem gente que não consegue ficar longe da geladeira, todo momento vai lá, de madrugada vai lá. Engraçado falando nesse negócio de geladeira, irmão Daniel. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu tenho vezes que a gente vai na geladeira, abre a porta da geladeira, é tão hábito isso, né? Por causa da fome que a gente sente direto, mas a gente abre a porta da geladeira e de repente a gente até esquece que a gente foi fazer na geladeira, fica pensando lá. Outro dia eu vi até uma frase assim escrita, né? Eu abro a geladeira para pensar. Quem que nunca fez isso, irmão? Abriu a porta da geladeira e ficou lá pensando. Mas esse não é assunto que eu estou falando nessa noite, apenas para descontrair aqui. Mas normalmente, a fome é ela que dirige as nossas ações. Até porque se nós não tivéssemos essa necessidade básica de se alimentar, não teria o porquê de trabalhar, por exemplo. Não teria o porquê de sairmos pela manhã bem cedo e buscarmos
os nossos alvos que estabelecemos para aquele dia, porque na verdade tudo se resume a uma coisa só: saciar a nossa fome, saciar uma necessidade primária que nós temos. E tem gente que é louco nessa necessidade, mas não só uma necessidade, tem pessoas que inclusive comem até por prazer, né, como uma fonte de realização. Você já viu alguém falando sobre isso, né? Quando eu estou comendo, eu estou realizado. Então, quando eu estou comendo, ninguém pode falar comigo, que é o meu momento ali, eu preciso apreciar aquilo ali, porque eu estou satisfazendo, me realizando no alimento que eu estou tendo ali na minha mesa. Mas a palavra do Senhor, a Bíblia, esse livro sagrado que nós temos, ela usa essa linguagem de fome, e aqui Jesus também falando sobre fome, não é somente para falar sobre aquilo que é natural, sobre essa necessidade que eu já estou falando, mas também sobre algo que é espiritual, como nesses dois textos que nós lemos, que Jesus vai dizer. Quando a gente volta para um capítulo anterior, lá de Mateus, capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 4. Jesus, ele vai responder para Satanás, um versículo que nós conhecemos, mas é interessante esse fato aqui. Jesus estava iniciando seu ministério ainda. O local próximo que Jesus deve ter batizado foi ali onde é a cidade de Jericó. Inclusive a cidade mais antiga do mundo, né? Quase 2000 anos tem Jericó. E a cidade mais profunda, né? Ela está a quase 500 metros abaixo do nível do mar. Jesus batiza ali naquela região e vai para um monte que tinha próximo ali a Jericó. Hoje é conhecido como o Monte da Tentação. E quando Jesus sobe ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele jejua por 40 dias e por 40 noites. E quando ele está chegando ao final, ao término ali do seu jejum, momento de consagração, porque depois desse jejum, depois do início do seu ministério, ele precisava tomar uma importante decisão de escolher pessoas que não somente o ajudariam no seu ministério, mas que depois seriam os continuadores daquilo que Jesus estava iniciando: o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho da redenção através do próprio Senhor Jesus. É por isso que ele tira os 40 dias para jejuar, para orar, para se consagrar. Porque toda decisão, irmãos, importante que nós tomemos, precisa ser precedida por oração e consagração. Tem muitas pessoas, eu quero que você preste atenção nisso aqui essa noite. Tem muitas pessoas que muitas vezes não entendem as coisas erradas, que muitas vezes elas entram em portas que não eram para serem entradas, porque não oraram, não tomaram a direção da parte de Deus, e às vezes depois passam a ter a culpar Deus por aquela decisão que tomaram. Mas faltou o discernimento, a sabedoria, como Jesus teve, de orar, de se consagrar e de jejuar para entender a voz de Deus. Mais à frente eu vou falar sobre isso, mas uma das funções do jejum é entender a voz do Senhor Deus. Por certo é que quando Jesus vai chegando ao final do seu jejum, Satanás chega para tentar Jesus. E é interessante ler na tentação de Satanás, que o que ele mais vem atacar é a identidade de Jesus, né? Se tu és o Filho de Deus, se você é realmente, transforma essa pedra em pão, joga daqui para baixo, prosta aí para me adorar, que eu vou te dar todas as situações. Mas uma das coisas, e a primeira tentação está aqui, e aí essa é a resposta de Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, quando Satanás vai falar para ele transformar a pedra em pão: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei se você sabe, existem alguns fenômenos que acontecem no nosso corpo ser humano que somos. E Jesus passou por todos esses, né? É por isso que Jesus teve propriedade para dizer: eu venci o mundo, eu venci tudo que o ser humano pode passar. Nesse momento aqui, irmãos, o corpo de Jesus estava passando por um processo, João Lucas, chamado inanição. Quem sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Ninguém sabe? Montar Deus sabe aqui, né? Inanição. Inanição, evangelista Daniel, é quando o seu corpo fica tão debilitado porque você não está ingerindo alimentos, que ele passa a consumir os próprios tecidos musculares, os próprios órgãos, o seu corpo humano. Ele vai passar a pegar os seus tecidos e a consumir eles para quê? Para se manter vivo. É um instinto natural de sobrevivência e automático. E o corpo humano só vai passar por isso quando é o último ápice, né? É o último grau da fome, é o último grau que uma pessoa pode passar depois de ficar sem ingerir algum tipo de alimento. Então, às vezes a gente tende até a diminuir esse momento que Jesus está passando ali no Monte das Tentações, próximo de Jericó, né? Não, Jesus passou por um jejum, meu irmão. Jesus estava com muita fome. O corpo de Jesus estava começando a consumir tudo que ele tinha. A reserva de gordura que talvez o corpo de Jesus poderia carregar já tinha ido embora. E Jesus, com esse tanto de fome, mesmo assim responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem gente aqui, você já passou por isso com certeza,
Muitas vezes você tentou fazer um jejum, 2 horas, 3 horas, você já está, eu preciso comer alguma coisa, é o fim do mundo, se eu não comer aqui agora eu vou morrer. E na verdade você consegue ficar muito mais horas, mas é porque o seu cérebro está tão condicionado a isso, que você vai inventar algo ali dentro de você mesmo, para que você possa comer, para que você não chegue a um grau primário, que vem antes da inanição. Antes de passar por esse grau da inanição, a gente passa por um chamado citose. Quem sabe o que é citose? É algo parecido, mas a citose é o primeiro grau ainda, quando se passa o corpo a consumir a gordura, né? Então, isso vai acontecer depois de umas 48, 72 horas, 3 dias de jejum. Então, até 3 dias de jejum, irmão, não vai acontecer nada no seu corpo. Você pode jejuar tranquilamente, que com certeza você vai conseguir, só tomando água se você quiser, até sem água você vai conseguir tranquilamente. Então, Jesus passa por isso aqui. E eu acho interessante algo aqui, que está subliminarmente nessa passagem da tentação de Jesus. É que Satanás chega no momento de maior necessidade que Jesus estava passando. Perceba, irmãos, muitas vezes nós sabemos disso, que Jesus, ele é o Deus encarnado. Então ele é Deus e era ser humano. Mas nada do que Jesus viveu nos seus anos aqui nessa terra, nenhum milagre que Jesus realizou, nada do que ele fez, foi como sendo Deus. E sim como sendo ser. Depois que ele ressuscita é que ele já passa a realizar as coisas. Por exemplo, ele não usou a sua onisciência, ele não usou a sua onipresença em seu ministério. Tudo isso veio depois. Depois, naqueles outros dias que ele ainda passa entre os seus discípulos, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, que ele aparece a algumas pessoas. Mas aqui nesse momento, então, Satanás chega em um momento de extrema necessidade que Jesus estava passando. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Satanás, irmãos, jamais vai tentar alguém que esteja fortalecido em Cristo Jesus. Então perceba, é nos momentos de maior vulnerabilidade que você possa passar em um sentido espiritual, que ele vai te tentar. É por isso que muitas vezes pessoas têm se afastado de Deus, porque não têm observado premissas primárias talvez, coisas que são básicas para uma caminhada com Jesus, que é uma vida com Deus, a oração, a leitura da palavra de Deus. A gente precisa, irmão, voltar às bases do Evangelho. A gente precisa voltar àquilo que Jesus fez questão de nos ensinar. Essa fome e sede da justiça fala sobre algo de buscar a Deus com todo o entendimento, com toda a força. E aí Satanás vem tentar Jesus justamente nesse momento. Transforme essa pedra em pães. E eu queria pensar com vocês, nesses 20, 25 minutos que nós temos aqui, sobre esse tema. Olha aqui para mim em nome de Jesus. O que é que governa a sua vida? Qual que é a sua fome? O que é que tem sido estabelecido por você mesmo como algo primário, como algo de maior necessidade? O que é que governa a sua vida? O homem, ele vive em função de algumas coisas, e aquilo que a gente estabelece como prioridade é aquilo que a gente vai correr atrás. E talvez a maior função seja isso que a gente já está falando há alguns minutos, o estômago. E de alguma forma, não sei se você já parou para analisar sobre isso, de alguma forma, a fome, ela é vista como algo tão forte, que a partir disso, a gente vai passar a tomar as nossas decisões. Mas quando Jesus vai afirmar para Satanás aqui em Mateus 4,4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele nos ensina pelo menos 2 verdades, e é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. A primeira delas, existe pelo menos 2 tipos de alimentos: o alimento natural e o alimento espiritual. Alimento natural e alimento espiritual. E a segunda verdade que Jesus nos ensina é que tanto no natural quanto no espiritual nós temos a questão de fome e a questão de saciedade. E daqui a pouco a gente vai entender sobre isso. Mas em primeiro lugar, então, os 2 tipos de alimento. Quando a gente lê na palavra do Senhor, a Bíblia, ela sempre vai nos falar sobre esses 2 tipos de alimento. A questão do alimento espiritual e o alimento natural. E ela faz a diferenciação sobre isso, desses 2 alimentos, o que é natural e o que é espiritual. Quando Jesus estava tendo uma conversa com um mestre chamado Nicodemos, o cara era fera na Bíblia. Talvez entre os mestres, ele era o mestre dos mestres do tempo de Jesus. Jesus vai falar assim para Nicodemos: aquele que é nascido da carne, vem da carne, procede da carne. Aquele que é nascido da carne é da carne. Mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Eu acho interessante que quando o apóstolo Paulo está escrevendo, irmãos, a carta aos Gálatas, ele vai dizer algo parecido com isso.
Ora, se nós somos nascidos do Espírito, andemos, pois, também no Espírito. Porque se o Espírito que dirige as nossas vidas, nós precisamos, irmã Ana Maria, ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quem é nascido do Espírito, vem do Espírito. E aí Jesus tem essa conversa com Nicodemos. Mas quando nós nascemos no mundo, naquela concepção que já tivemos, ou quando somos concebidos através da nossa mãe natural aqui nessa terra, nós vivemos segundo a carne, então, para um sentido de alimento. A gente precisa se alimentar para que nós possamos existir. Esses dias para trás, até alguns irmãos aqui lembram de eu relatando sobre isso, né? Final do ano passado, setembro do ano passado, Deus colocou um desejo no meu coração. E eu fiz uma Edivan 48 horas de jejum, né? 48 horas, foi difícil, foi muito difícil, confesso para os irmãos. O máximo que eu já fiz na minha vida inteira, não fiz mais do que 3 dias de jejum. O máximo que eu já fiz foi 3 dias. Mas quando você vai chegando no final, você sente fraqueza, inclusive. Você vai sentindo até ser um pouco o seu corpo fraco. Mas o que é interessante nessa questão e nessa analogia que nós já estamos fazendo aqui, é que o próprio apóstolo Pedro, quando está escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer assim: desejai afetuosamente. Vamos ler esse versículo ao pé da letra? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada o crescimento para a salvação. Eu acho interessante essa versão, que Pedro vai dizer ardentemente, afetuosamente, ou seja, algo que você busque com todas as suas forças, o leite espiritual, não algo passageiro, não algo natural, não algo humano, mas o espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. É interessante, irmãos, que fomos salvos, eu e você que estamos aqui, recebemos a Jesus como nosso Salvador, Ele é o Senhor da nossa vida, então estamos salvos. Mas existe o processo, me lembro que há poucos meses atrás eu falava sobre isso, o processo da salvação aqui na igreja. E existem pessoas que crescem mais do que outras em um termo de salvação. Existem pessoas que, independentemente do que aconteça, elas permanecem firmes. Independentemente da situação, elas estão firmes. Pessoas que têm raízes plantadas, né? Que independentemente do que aconteça, elas permanecem olhando para Jesus. São pessoas que aprenderam a buscar o leite espiritual, o alimento que não passa. E pessoas que crescem na salvação. O que a gente precisa entender então, irmãos, é que quando nós consideramos esses 2 tipos de alimento que a Bíblia vai nos mostrar, esse alimento natural que a palavra do Senhor nos fala, e que Jesus entre linhas está falando aqui também, não é somente sobre aquilo que nós ingerimos para o nosso estômago, é tudo aquilo que nós temos algum tipo de prazer, tudo aquilo que de alguma forma pode concorrer com um sentido espiritual, e tudo aquilo que concorre com o meu relacionamento com Deus, com a presença do Senhor na minha vida, isso precisa ser deixado de lado. Desejai afetuosamente o leite espiritual. Pedro não está falando sobre comida aqui em momento nenhum. Pedro está falando sobre questões espirituais. E eu comecei falando sobre uma necessidade básica, sobre a fome, porque talvez isso seja o que a gente mais entenda em um raciocínio lógico. Mas todas as necessidades básicas de deleites que nós temos, e nós temos, né? Graças a Deus, que existem prazeres lícitos também da parte de Deus. Mas nada disso pode sobrepor a minha necessidade pelo Espírito de Deus. E quando a gente passa a entender isso, vai ficar mais fácil daqui a pouco para a gente entender sobre a questão de fome versus saciedade. Lucas capítulo 8, versículo 14. Projete aí para a gente, por favor. Jesus está contando uma parábola ali. Parábola do semeador, que nós mesmos sabemos muito bem, conhecemos. E aqui nesse versículo Jesus vai dizer assim: as sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações. Existem algumas versões, volta lá. Existem algumas versões que em preocupações vai falar sobre prazeres, sobre necessidades deste mundo. É a mesma conotação. Continua. Pelas riquezas, aí, continua inclusive nessa mesma versão, né? Pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Aquela semente que caiu em um terreno que não foi próprio, porque foi sufocado pelos prazeres, pelos deleites desta vida, e começaram a saciar por causa desses prazeres, e tiraram a sua saciez da presença do Senhor Jesus. Já não tem mais aquela vontade mais. Perceba, irmãos, olha para nós aqui essa noite. Glória a Jesus por você estar aqui. Mas quantos bancos vazios temos aqui essa noite?
Infelizmente, que quando você for orar na sua casa, você lembra dos nossos irmãos, que talvez tenham perdido essa sensibilidade de se saciar na presença de Deus. Porque cada momento que nós nos reunimos aqui na casa do Senhor, independentemente, tem pessoas que às vezes entram aqui e saem da mesma forma, mas não é por causa do culto que foi conduzido aqui, por causa do seu próprio coração, porque em cada momento que a igreja do Senhor se reúne para prestar um louvor a Deus, é um banquete que Deus usa de oportunidade para saciar a nossa vontade, a nossa necessidade. E glória a Jesus por isso. É por isso que não podemos perder essa sensibilidade desse momento, por exemplo, como nós estamos aqui. E aí Jesus cita isso aqui em Lucas capítulo 8, versículo 14. Mas o que é mais necessário entendermos aqui essa noite é que muitas vezes a maneira como o homem se deleita ou busca o seu prazer na vida, naquilo que é natural, e até naquilo que eu disse agorinha, naquilo que é lícito, porque Deus proporciona prazer para a gente. Às vezes a gente acha que, bom, se eu preciso ter toda a minha fonte em Deus, quer dizer que eu não posso ter nenhum tipo de prazer. Não, irmãos. Deus proporciona prazeres para nós. Deus proporciona bênçãos para nós. E tem muita gente que não entende a bênção de Deus. Escute, talvez Deus coloca essa palavra no meu coração aqui, nem tinha pensado sobre isso. Mas talvez tem pessoas aqui essa noite que ainda não estão vivendo a plenitude da bênção de Deus por não achar que é merecedor. E enquanto você achar que é por causa de você, você não vai estar aonde Deus quer que você esteja, porque não é por você, mas é pela graça de Deus sobre a sua vida. É graça. É graça. Irmãos, abre os braços. Todo dia quando eu acordo de manhã, falar a verdade para os irmãos, aqui não tem vergonha sobre isso. Algo natural. Talvez tem gente que vai achar que isso é bobeira, mas é algo que eu tenho com Deus. Eu dobro os meus joelhos para falar com o Senhor e abro meus braços. Pai, eu estou aberto aqui para receber tudo que o Senhor reservou para mim esse dia. Eu sei que eu não mereço, mas eu sei que sua graça me alcança hoje. Aprenda a fazer isso. Não só também da boca para fora, mas aceitar isso no seu coração. É pela graça de Deus. A minha família foi pela graça de Deus. O meu casamento, a minha finança, aonde eu vou chegar, os projetos que eu estou sonhando hoje, que Deus vai fazer eu realizar, é pela graça de Deus. Então prazer é aquilo que é lícito, também vem de Deus. Mas o que a gente precisa se ater aqui essa noite é que a maneira que o homem se relaciona com algo que é lícito pode acabar de alguma maneira, e muito sutil isso vai acontecer, ofuscando e escondendo o anseio espiritual. E muitas vezes vai fazer com que nós não nos saciemos e impeça a nossa saciedade, o nosso deleite total na pessoa de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí comigo, pega sua Bíblia e abre em Deuteronômio capítulo 8, verso 10, que a gente vai entender isso de uma forma melhor, inclusive da bênção que o Senhor vai dar. Deuteronômio 8, versículo 10. Olha só, Deus vai dizer ao povo de Israel: comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor, o teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. O que está acontecendo aqui? Deus está fazendo uma promessa para o povo de Israel. Vocês vão entrar numa terra, lá o que vocês plantarem vai dar, porque a terra é próspera, a terra é fértil. Então, quando vocês se saciarem, lembre-se que tudo aquilo que vocês estão vivendo, o alimento que vocês estão tendo, foi eu que dei para vocês. A partir disso então, quando vocês se lembrarem, que vocês possam então me adorarem, pela boa terra que eu, o Senhor teu Deus, te deu. Então, o que Deus estava dizendo? Eu quero dar uma terra boa para vocês. Eu quero fazer vocês serem prósperos. Eu quero fazer vocês serem felizes em um estado pleno em toda situação humana. Mas, mais do que comerem, mais do que serem satisfeitos, eu quero que a razão de vida, a razão de existência de vocês se encontra na adoração a mim. Porque tudo o resto, tudo aquilo que vocês necessitarem, vai ser saciado através dessa compreensão, através desse entendimento. Então o que Deus vai dizer para Israel? Que tudo aquilo que eles tinham pudesse levar a adorar a Deus e não tirasse essa percepção, essa sensibilidade espiritual. Para que a gente possa entender isso melhor, vamos ler aqui do versículo 11 até o 14, nesse mesmo trecho. Guarda-te, olha Deus falando aqui com eles, guarda-te de não esqueceres do Senhor o teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante em tudo que ele tem, se eleva o seu coração
e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, irmão, o que Deus está falando aqui para Israel? Não é errado, e não era errado eles comerem, não era errado eles terem esse tipo de prazer, né? Comer e comer bem, mas o que Deus está falando é que eles precisavam ter em sua mente algo claro, louvar a Deus como algo primário nas suas vidas. Quando a gente vem para mim e para a sua vida, por exemplo, nós temos hábito de receber o alimento com ação de graça, a própria palavra do Senhor vai dizer. Então, não sei se você faz isso, se não faz, passa a fazer a partir de agora, né? Antes de comer a gente ora, agradece a Deus, apresenta o alimento a Deus, até para que não faça nenhum mal, né? Em especial eu oro sempre assim na minha oração, quando eu vou comer em algum lugar que não é do meu convívio, né? Principalmente naquelas terras que eu estava lá agora, se bem que eu não comi quase nada lá, mas quando eu ia comer eu falo, pai, se tiver alguma coisa aqui que o senhor possa tirar para não fazer mal para o meu organismo, porque depois eu não quero estragar toda a viagem, né? Dentro do ônibus, tendo que parar em cada canto aí para fazer algo de necessidade pessoal. Mas a gente tem esse reconhecimento de fazer ação de graça ao Senhor antes da nossa refeição. A Bíblia então vai dizer, através de Deus aqui para o povo de Israel, que eles comeriam, que eles se fartariam, e eles poderiam louvar a Deus a partir disso, mas que após eles terem comido, eles não poderiam se esquecer de Deus. O que Deus está falando aqui, irmãos? Não só para Israel, mas para mim e para você, através dessa palavra. Tudo que nós temos, desde algo mais básico, até algo que seja um pouco de maior compreensão, de maior profundidade, tudo vem de Deus. Em momento nenhum nós podemos esquecer que foi Ele quem nos deu. Porque quando eu lembro que foi Deus que me deu, a minha fome, o meu prazer não está nessas coisas, mas está na presença de Deus. Porque é que tem pessoas que vivem uma escassez? Escassez é falta de alguma coisa. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Existem pessoas, a gente está trabalhando aqui, às vezes um sentido material, mas tem pessoas que vivem uma escassez de paz, uma escassez emocional, escassez de uma amizade, às vezes passa até a depender de ter alguma pessoa perto de si, porque se não tiver, está faltando alguma coisa. Mas quando eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu, a minha necessidade não está naquilo que Deus me deu, mas no próprio Deus. É por isso que eu passo a ser saciado nele. A minha fome está nele, e é isso que Deus está falando. Olha, não esqueça do Senhor seu Deus. É como se Deus estivesse falando em outras palavras, porque quando as coisas saírem do prumo, Israel, quando coisas ruins sobrevierem sobre vocês, vocês possam lembrar que o mesmo Deus que deu para vocês, isso que vocês têm, vai continuar sustentando vocês, porque a sua fome está em Deus e não naquilo que Ele deu para vocês. Aleluia por isso. Então aquilo que é lícito, aquilo que Deus nos permite participar, que é bênção da parte de Deus, não é errado termos, mas isso não pode sobrepor o nosso relacionamento, a nossa fome da presença de Deus. A gente não pode perder a nossa percepção espiritual. Tem muita gente, irmãos, não poucas pessoas, que há muito tempo já estão com vendas em seus olhos espirituais, que estão com escama em seus olhos espirituais, e muitas vezes querem jogar fatores N, fatores 1000, culpando sempre outras pessoas. Eu comentava essa semana ainda com uma pessoa sobre a questão do confessar o pecado, sobre a questão de se arrepender. Deixa eu te falar algo. Às vezes a gente acha, irmão Edivan, que Adão e Eva saíram simplesmente ali do jardim que estava no Éden pelo pecado que eles cometeram. Não foi somente o pecado que eles cometeram que fez eles serem expulsos da presença do Senhor. Eles não assumiram os seus erros, eles não se arrependeram. Adão transfere para Eva, que transfere para a semente, e ninguém é culpado ali naquela história. A grande questão é que tem pessoas hoje que já por ter perdido essa sensibilidade, já não tem mais o prazer, já não tem a fome na presença de Deus, deixam de crescer, deixam de prosperar, deixam de progredir em suas vidas pessoais, porque já não se arrependem mais daquilo que tem feito de errado. E não somente o pecado tem afastado essas pessoas, como tem cegado essas pessoas e feito perder essa sensibilidade espiritual. E isso aqui vai nos levar a esse segundo ponto, a questão da fome e da saciedade. Comer e se saciar. No evangelista Lucas, no relato que ele vai fazer no seu evangelho, lá do Sermão da Montanha, capítulo 6, versículo 21, é a perspectiva de Lucas agora. Ele vai dizer o seguinte, 6, 21, bem-aventurado vocês, os que agora tendes fome, porque vocês serão fartos. Bem-aventurado vocês que agora tendes fome, porque serão fartos.
a gente precisa entender, fome de quê? O que Jesus está falando aqui nesse momento? Por que ele usa justamente essa expressão, bem-aventurado vocês que têm fome agora, porque vocês serão fartos? Será que Jesus estava se referindo meramente a uma fome natural? A única forma da gente compreender isso aqui é se nós acompanharmos a sequência do discurso que Jesus faz justamente nesse texto. Lá no versículo 25, Jesus vai dizer o seguinte: ai de vocês, os que agora estão fartos, porque vocês terão fome. Se nós tratarmos a fome, irmãos, e a fartura aqui de forma literal nesses dois textos, a gente vai ter um problema, porque a gente vai entrar num ciclo vicioso. Ué, como é que Jesus está falando? Bem-aventurado vocês que têm fome, porque vocês serão saciados. Mas maldito, ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês terão fome. Então, nunca vai saciar, porque vocês que têm fome serão fartos. Você que está farto vai ter fome. A gente vai entrar num ciclo vicioso se a gente pegar essa palavra de forma natural. Mas o que Jesus está falando aqui não é uma contradição. Ele não está contradizendo a sua palavra. Jesus está se referindo nesse momento específico, nesse texto. Vale dizer que os ensinamentos de Jesus passava dias, às vezes o dia inteiro ensinando pessoas. Aqui no Sermão da Montanha, no Sermão das Bem-aventuranças ali, o pessoal sai lá do Mar da Galileia e vai todo mundo ouvir Jesus. E algumas pessoas ficaram o dia inteiro sem comer nada. E se ficou o dia inteiro sem comer nada, chegou no final do dia, você tem o quê? Fome. Então Jesus está falando para eles ali naquele momento: olha, bem-aventurado vocês, que mesmo podendo ter saído aqui da minha presença para buscar alguma coisa para vocês comer, vocês tiveram mais necessidade de estar comigo para ser saciado espiritualmente, do que aqueles que deixaram para comer e alimentar o seu corpo físico. Então, bem-aventurado vocês que agora têm fome natural, porque vocês serão saciados pelo Espírito. E quem é saciado pelo Espírito, logo encontra toda a sua plenitude, toda a sua forma de vida saciada em Cristo Jesus. Aí, por isso que Jesus vai dizer no versículo 25: mas ai de vocês que agora já comeram, porque vocês voltarão a ter fome, porque vocês saciaram uma necessidade natural, e a necessidade espiritual não consegue ser saciada pela necessidade natural. Todas as vezes, irmãos, que eu e você trocarmos essa ordem de queremos primeiro saciar o nosso natural para depois alimentarmos o espírito, nós nunca seremos saciados. Sempre vai haver um vazio dentro de nós mesmos. Mas todas as vezes que fizermos como esse povo aqui, que foi nesse momento a ouvir a Jesus como se fosse a última coisa que eles poderiam fazer, toda a necessidade que tivermos em um termo natural será saciado pela presença de Jesus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome da presença de Deus. É isso que Jesus está falando. Porque esses serão saciados em todas as suas necessidades. É isso que Jesus vai dizer. Mas quando a gente para exemplificar isso aqui, e eu queria pensar com você agora de forma prática, e nós já estamos caminhando para a conclusão. Outro dia eu já tinha almoçado lá em casa, e na verdade já tinha jantado, né? E já era a noitezinha, eu tinha jantado mais cedo. Jantado não, né? Eu tinha comido algumas coisas ali, alguns besterol, de forma que eu estava até empanzinado. E aí um amigo que mora fora de Goiânia estava vindo aqui, mas ele estava com pressa, que ele estava só de passagem, estava descendo para Caldas Novas. E ele ligou para mim: ô, meu amigo, queria te ver, te dar um abraço, mas eu estou com pressa, será que você tem como ir lá na churrascaria Gramado, no rodízio? Eu falei: não, tranquilo, vou lá. E a gente conversa lá e depois eu sigo viagem. Tudo bem. Fui ao encontro dele, e quando eu cheguei lá, eles insistiram para mim comer, né? Ó, come aí, moço. Eu falei: não, tô tranquilo. Aí eles pegaram e falaram assim: não, se é o problema de dinheiro. Eu falei: não, não tem problema de dinheiro não, eu já estou satisfeito, já comi lá em casa. E eles ficaram insistindo, mas de toda forma eu recusei aquilo ali, porque eu já tinha saciado a minha fome lá em casa. E isso aqui é interessante parar para pensar nesse exemplo, porque toda vez que eu estiver farto com coisas naturais, com coisas passageiras, com coisas que não alcançam a minha alma, que não alcançam o meu espírito, não vai ter lugar para mim buscar a presença do Senhor Jesus. Porque eu estou saciado com as coisas desse mundo. Eu estou saciado com aquilo que não pode proporcionar vida, mas aquilo não me deixa buscar a Deus. Porque a minha fonte de prazer está nas coisas naturais. E eu preciso entender que de uma forma espiritual, a minha necessidade deve estar na presença de Jesus. A minha fome, a minha sede deve estar em Jesus. Em Jesus. Então, perceba, quando você está saciado, você não consegue olhar para nenhum tipo de alimento.
aquilo não vai te chamar a atenção. Pode ser a picanha que eu estava vendo ali na churrascaria, mas aquilo não vai ser atrativo para você, porque você já está saciado. Quer dizer, você pode estar sentado num banquete espiritual que o próprio Deus esteja preparando para você, mas aquilo não vai te trazer atração, porque você tem encontrado mais prazer nas coisas naturais do que no Espírito. E eu sei que o Espírito Santo tem alguma forma está falando com todos os corações aqui essa noite, porque eu senti ministrado, irmãos, e quando eu me vi nessa situação, em erros que a gente vai fazendo na nossa vida, eu senti até vergonha. Em cada momento, em momentos especiais que a gente estava lá agora, na viagem lá em Israel, a gente tirava um momento de adoração a Deus, de oração. E foi um desses momentos de oração lá no Monte das Bem-aventuranças, que Deus colocou essa palavra no meu coração. E os irmãos já me ouviram dizer aqui em outras ocasiões, que antes de falar aquilo para os irmãos, e às vezes constranger, não por mim mesmo, mas constranger através da palavra, o Senhor Deus constrange a mim, a minha pessoa, a minha atitude. E talvez o que a gente precisa ter em nossa mente, assim, de forma mais visível, é a questão do primeiro amor, aquela sede de estar na presença do Senhor. Sabe aquela vontade de acordar pelas madrugadas e buscar a Deus, que talvez você não tenha há muito tempo? Sabe aquela sensibilidade que você tinha quando você acordava pelas madrugadas e o Senhor Deus falava com você e você dobrava os seus joelhos e parece que as coisas fluíam em uma forma espiritual muito mais fácil para você, sem peso, porque você tinha saciedade na presença de Deus. E Deus está falando conosco aqui essa noite justamente para que a gente possa voltar e lembrar o que é que governa a minha vida. Eu tenho fome de quê? Será que eu tenho mais fome naquilo que Deus pode me proporcionar aqui na terra? Será que eu tenho mais fome nas promessas que Deus fez para mim? Ou será que eu tenho fome propriamente de Deus? Fome e sede de Deus. Um outro exemplo para a gente entender isso que eu estou falando. Você que é pai, você que é mãe, tem criança que ainda não sabe discernir talvez o que é certo e o que é errado. Mas antes do almoço, você dá alguma coisa, alguma besteira para o seu filho comer? Com certeza não, você está fazendo, você está errado. A gente colocou os nossos filhos na escola agora, e ainda, às vezes, questão de emocional, eles não estão comendo na hora do recreio. Aí eles querem entrar dentro do carro, pegar o lanche do recreio, que é quando a gente busca para voltar para casa, e comer o lanche do recreio antes do almoço. Só que se eles comerem aquelas besteirinhas, que é bolacha, salgadinho, que a pastora põe lá para eles, vai chegar na hora do almoço, não vai ter fome. E nos primeiros dias a gente estava deixando eles fazer isso. Mas essa semana a gente já proibiu, acabou. Ó, se vocês não lancharem agora lá na escola, vocês não vão poder comer isso dentro do carro. Por quê? Porque eu quero o melhor para vocês. O arroz e o feijão que vocês vão comer lá em casa vai ter mais necessidade do que isso. E talvez a gente está justamente nessa questão, precisando cuidar daquilo que a gente tem se alimentado e alimentado o nosso corpo, daquilo justamente que é lícito. E isso tem roubado a nossa fome, o nosso deleite das coisas espirituais. Quando a gente para perceber isso, a gente pode responder como Jesus. João capítulo 4. João capítulo 4, Jesus tem um encontro com uma mulher, conhecida como uma mulher samaritana. Mas lá em João 4, os discípulos vai nos mostrar, João está narrando esse episódio. Jesus tem que passar por Samaria, descendo ali, e ele entra em uma cidade chamada Sicar, que era onde essa mulher vivia. E por um momento ele para ali para descansar. Os discípulos entram nessa cidade para buscar alimento, porque eles já estavam algumas horas sem se alimentar. E quando eles chegam com o alimento para Jesus, Jesus estava conversando com aquela mulher, evangelizando aquela mulher, trazendo salvação para a vida daquela mulher. E os discípulos começam a insistir com Jesus: olha, coma o alimento, porque só está fraco, só precisa comer. E aí Jesus vai falar para ele: olha, vocês não entendem o que eu estou fazendo aqui. Versículo 32. Versículo 32. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, e vocês não conhecem a comida que eu tenho para comer. Diziam então os discípulos uns aos outros: será que porventura alguém trouxe comida a ele? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É interessante que no versículo 32 ainda, 31, os discípulos chegam falando para ele: Rabi, come. E aí ele responde com isso, né? Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. O que Jesus estava falando em outras palavras para ele? Olha, pare de querer insistir com coisas naturais, porque eu trato daquilo que é espiritual, porque toda
Toda a minha vida resume em fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Toda necessidade, toda a minha saciedade se encontra em Deus. É por isso que eu disse lá no começo ainda, que às vezes a gente imagina o ministério de Jesus como ele sendo Deus ali, mas em um momento de ministério, Jesus só fez tudo como homem. Aí é por isso que ele vai dizer: a minha comida que eu tenho para comer, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso então vai ajudar a gente a entender toda essa questão, e eu quero fechar com isso. Que quando Jesus vai falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele não está falando somente, não está falando ou dizendo que o alimento espiritual é somente ações que podemos ter diante dele, como eu disse agora há pouco, leitura da palavra, oração e aquilo que a gente faz para desenvolver o nosso relacionamento. Mas escute, eu quero que você grave isso aqui, porque essa é a palavra final dessa noite, que resume tudo isso. Essa fome da palavra que procede da boca de Deus é entender que a minha vida precisa ser governada pela obediência a Deus. Foi isso que Jesus vai dizer no versículo 34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente precisa entender isso, irmãos. Ter uma vida governada pela obediência a Deus. Mais do que somente buscar alguma coisa que possa trazer gratificação ao nosso corpo natural. Mais do que somente buscar algo que possa trazer um deleite para a minha carne. Eu preciso obedecer a Deus. Nem que isso me custe a minha própria vida. Nem que isso custe aquilo que eu tenho com mais precioso. Eu não posso colocar em xeque a minha obediência, a minha fome por Deus. Porque só Ele que pode saciar a minha fome. Quando Salomão está escrevendo um dos seus provérbios, ele vai dizer: Deus formou o homem e colocou nele a eternidade. Alguém disse, algum filósofo algum tempo atrás, filósofo teólogo, que o homem, ou dentro do homem, existe um vazio do tamanho de Deus. É por isso que nenhuma fome, nada que nós possamos trazer para suprir essa fome, em um sentido espiritual, dessa terra, consegue saciar a nossa verdadeira necessidade, que é por Deus, que é por aquilo que é eterno. Obediência. É isso que precisa governar a nossa vida. Nós precisamos ter fome disso, obedecer a Deus, para que eu possa ser bem-aventurado, aquele que é agraciado. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa agraciada por Deus. É uma pessoa que não falta graça da parte de Deus. É uma pessoa que em suas fraquezas encontra força. Como o escritor aos Hebreus vai dizer: bem-aventurado aqueles que de suas fraquezas tiraram forças e perseveraram na fé, porque saciaram a sua fome na presença de Deus, não tiraram os olhos de Deus. Irmão, em nome de Jesus, tire os seus olhos de tudo aquilo que possa estar interrompendo, sendo como interferência em seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você já esteve em alguns lugares que é ruim de sinal do seu telefone, mas quanto mais alto você vai, maior a probabilidade de você conseguir sinal, para que você possa se comunicar com alguém. Assim é no nosso relacionamento com Deus. Em um sentido espiritual, estar mais alto é estar mais perto de Deus. Quanto mais perto você está de Deus, não existe interferência que possa ter entre a sua voz para com Deus e a voz de Deus para com você. Aí tem gente que passa a questionar: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas o que é que você tem abrido mão das suas fomes naturais, para que você possa ser saciado pela voz de Deus? Eu dizia agora há pouco que no final eu falaria sobre isso. O jejum é para isso, é para entender a voz de Deus. Nós não jejuamos por obrigação, ou simplesmente para cumprir algum voto, não. O jejum é único e exclusivamente para matar a minha carne, fortalecer o meu espírito e me trazer sensibilidade para a voz do Senhor Jesus. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. A gente precisa ter isso como disciplina, o jejum, a obediência a Deus, para que todos esses barulhos que muitas vezes possam intercorrer em nosso relacionamento com Deus, possa ser reduzido a nada. Eu acho interessante que foi pelo mesmo motivo que lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, Paulo vai escrever assim, 1 Coríntios 7, 5, falando sobre o relacionamento entre o homem e a mulher. Olha só o que ele diz. Glória a Deus. Não vos priveis uns ao outro,
salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É a única vez que Paulo vai falar que o homem e a mulher pode se privar de sua intimidade para buscar a Deus. O chiado voltou, corta esse negócio que o senhor abriu aí agora para não ficar chiadinho, por favor. Então, irmãos, o que a gente precisa é se dedicar em uma vida de obediência, e uma vida de obediência vai te levar à oração, vai te levar ao jejum. Que eu e você possamos sair daqui essa noite com um sentimento, e eu quero, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, que o sentimento que possa nos mover a partir de agora, é fome pela presença do Senhor. Essa fome correta que é espiritual. Não buscar uma saciedade natural, uma saciedade com as coisas que Deus mesmo pode proporcionar, mas mesmo que isso signifique abrir mão de determinados prazeres, que eu e você estejamos dispostos. Ô irmão, entenda aquilo que Deus está falando para você aqui essa noite, que você possa estar disposto a abrir mão daquilo que talvez possa proporcionar um prazer, para que você possa viver mais do que Deus tem. Curva a sua cabeça nesse momento em nome de Jesus. Eu vou orar já nesse minuto, mas eu não quero que você ouça a minha oração. Eu vou orar aqui porque eu estou com o microfone, mas eu quero que você agora, com a sua cabeça curvada, com os seus olhos fechados, para que nada, se houver algum movimento, tire a sua atenção de ver o Senhor e de concretamente ligar ao Senhor como sendo um nele nesse instante. Mas que você possa pensar aí e falar para Deus. Deus conhece o seu coração, irmão. Não tem nada que esteja oculto dentro de você que Deus não conheça. Então não esconda nada. Olha, irmão, a palavra do Senhor vai dizer que a cura vem através de um coração sincero, o confessar. Fala para Deus aí: Pai, isso tem governado a minha vida nesse instante. A minha fome tem sido disso, mas eu quero ter mais fome da sua presença. Eu quero ser governado pelo Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo dirija os meus passos. Eu quero que o Senhor tenha prioridade na minha vida. Eu quero que o meu falar não seja simplesmente para alimentar as minhas necessidades, mas que o meu falar, ó Deus, que a minha oração, que a minha vida se resuma em Ti, que eu possa ser norteado pelo Senhor, que eu esteja disposto a abrir mão das minhas necessidades para obedecer ao Senhor. Pai, eu não quero ser movido pelo natural, mas eu quero ser movido pelo espiritual. Ô irmão, na sua oração que você está falando aí essa noite para Deus, se tiver que redefinir alguma coisa em seu relacionamento com Deus, essa noite, esse momento é a hora exata para você redefinir. Eu não estou falando para você fazer algum voto para depois você não cumprir, porque vai ser pior ainda. Se Deus está colocando algum sentimento de algo que você precisa abrir mão para redefinir algo no seu relacionamento com Deus, comece a apresentar em oração, não somente aqui, mas apresente a oração lá no seu lar, para que realmente você possa ter uma nova postura, uma nova atitude, um novo relacionamento com Deus. Sabe, irmão, você não é um animal que é dirigido somente pelos seus instintos naturais. Você é nascido do Espírito, aleluia. Você é nascido do Espírito. Quem é do Espírito conhece o Espírito, entende as coisas do Espírito, entende a voz que vem do Espírito de Deus. Deus não precisa gritar, o simples sussurrar, por estar tão perto de Deus, faz com que nós possamos entender, porque eu sou do Espírito, você é do Espírito. Jesus, eu oro por cada coração que aqui está e peço ao Senhor, ajude-nos em nossas fraquezas, ajude-nos em nossas limitações. Não deixe que as nossas necessidades, ó Deus, não deixe que os nossos prazeres, que até certo ponto o Senhor mesmo nos concede, possa ser maior do que a nossa fome por Ti, ó Deus. Mas que desde o nosso primeiro falar até o nosso deitar, ó Deus, no nosso travesseiro, dia após dia, o Senhor seja a centralidade da nossa vida. Que toda a nossa vida, ó Deus, possa se resumir ao Senhor, assim como nós sempre cantamos, ó Deus. Leva, Senhor Jesus, além de tudo aquilo que possa estar nos travando, para que realmente possamos ser considerados pelo Senhor bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de Ti. Nós temos, ó Deus. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Nós queremos mais do Seu fogo. Nós queremos mais da Sua graça. Nós queremos mais da Sua unção, ó Pai. Nós queremos da Sua paz.
Nós queremos o Senhor governando o nosso lar. Pai, estabeleça sobre cada casa que aqui está representada o trono do Senhor como prioridade, ó Deus. Espírito Santo de Deus, não deixe que os nossos passos possam se confundir no dia a dia com tantos afazeres, mas que todos os barulhos externos, ó Deus, sejam reduzidos a nada, a fim de que a sua voz possa ser reconhecida por nós. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Oramos pela sua graça, oramos pela sua misericórdia, oramos pelo seu favor. Render a ti